Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais desta quarta-feira. E hoje nós vamos falar sobre limite de intimidade. Estarei aqui com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, para a gente poder falar um pouquinho sobre esses limites. Será que existe realmente limite para quem vive a dois? Vamos entender tudo isso agora nesse programa, então fica conosco, Algo a Mais está no ar. Mas antes de iniciar o nosso programa, gostaria, como sempre, de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. A Objetivo Ambientes Planejados, próximo aos bombeiros aqui em Nova Prata, você encontra uma esquina linda. Móveis, decorações, tudo para o teu ambiente ficar fantástico. Então, passa na Objetivo. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. A Ótica Bem Ver, com joias, acessórios, perfumarias, lentes. Você encontra óculos de sol, de grau, super estilosos. Então, passa na Ótica Bem Ver que tu vai estar super bem. Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. E como sempre, sou muito feliz em vestir Beneduzzi em todos os programas Algo a Mais. Alprana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. E a URP Mercados, no bairro São Cristóvão, aqui em Nova Prata, você encontra variedade com horários especiais, de segunda a sábado até as 21 horas, domingos e feriados até as 20. Então, pessoal, agora, meu boa noite vai para Rosângela Matos, minha companheira de quartas-feiras do sofá. Seja muito bem-vinda, Rô, mais uma vez. Que bom estar aqui mais uma quarta-feira. Boa noite a todos que estão nos acompanhando em casa hoje para um assunto polêmico, que muitas pessoas acham que é bobagem, mas que impacta muito no relacionamento. Para quem não me conhece, eu sou a Rosângela Matos, estou à frente da Descomplicando Relações e todos os dias eu ajudo mulheres e casais do Brasil que querem viver uma relação mais descomplicada. Pois é. Rô, hoje falando sobre limite de intimidade. A gente vai precisar entender realmente se existe um limite para a intimidade. Existe. Então, vamos lá. Existe e é essencial entender o que é a intimidade, o que é a privacidade e o que é a conexão emocional. Porque eu percebo que muitas pessoas ficam com dúvida ou não entendem o poder desse assunto justamente porque elas não conseguem visualizar a diferença e acreditam que essa intimidade é poderosa para que o vínculo emocional entre o casal se fortaleça. O vínculo emocional, Laura, ele é aquilo que o casal tem de mais precioso, que são os hábitos, as manias. Todo casal tem as suas manias, a sua forma de comunicar, a maneira de dormir, a maneira de acordar. São coisas bem particulares, pequenas, mas que fazem com que aquele relacionamento ele tenha um porquê muito forte. Então, cada casal tem a sua forma de funcionar. E muitas pessoas acabam, de forma equivocada, achando que esse excesso de intimidade, ele auxilia na construção do vínculo emocional. Só que essa não é uma verdade. Porque quando nós falamos de um indivíduo, nós falamos de particularidades. Cada pessoa tem a sua forma de pensar, a sua maneira de agir. Existem várias questões que envolvem um indivíduo. Então, logo, tudo isso precisa ser respeitado. E quando a gente fala de relacionamento amoroso, uma coisa que se perde muito com o passar dos anos é a paixão, é o desejo, é o fator mistério do relacionamento. É como se fosse um desafio mental que é perdido com o passar do tempo. E isso prejudica demais o relacionamento. Porque a privacidade para algumas coisas que são fisiológicas não tem a ver com intimidade. Intimidade é muito desse vínculo do casal. Então, vamos a um exemplo. É intimidade, por exemplo, quando você fala para o teu parceiro: eu estou menstruada, eu estou de TPM. É excesso de intimidade quando você troca o absorvente na frente dele. É intimidade quando o casal toma banho junto. É excesso de intimidade quando o teu parceiro faz o número 2 enquanto você toma banho. Ou o contrário. Percebe que existe uma linha muito tênue que separa momentos que deveriam ter privacidade para uma intimidade que é gostosa. E todas as vezes que eu falo sobre esse assunto, dúvidas
surgem questionamentos, porque, afinal, poxa, os meus avós ficaram por 50 anos casados ou estão há 30, 40 anos juntos e eles nunca se preocuparam com essas coisas. Só que elas importam, Laura. Elas importam e a partir do momento que as pessoas esquecem por que elas se apaixonaram, é o começo do divórcio. Tá certo. E eu achei bem bacana essa explicação que intimidade é uma coisa e privacidade é outra coisa. Bem diferente. Porque a gente tem muito essa questão de, não, poxa, tá dividindo tudo, vamos fazer tudo de porta aberta, né? Porque daí tem uma situação que tu diz, poxa, quando se vira mãe é muito triste. Que tu vai ao banheiro, a criança tá lá na porta, porque para quem tem o costume de fechar a porta, que é isso que a gente precisa chegar, né, a comentar. Porque ali é a privacidade, realmente. É uma privacidade que envolve coisas fisiológicas normais. São normais, isso não vai acabar. Não é sobre o teu parceiro não saber que você faz o número 2, o que você menstrua, o que você precisa se depilar. Mas é perceber que quando algumas coisas são negligenciadas, Laura, as portas são abertas. Nada acontece por acaso num relacionamento. Então, por exemplo, nós estamos vivendo um momento que as relações estão muito banalizadas, no sentido de não está bom, próximo. Então, nós já vivemos os dois extremos. São épocas e momentos diferentes. Então, há 50, 100 anos, não existia a possibilidade de você sair daquele relacionamento. Era tudo muito difícil, era um casamento eterno e aquela função. Hoje, a gente já está num outro lado, em que dá para você sair, em que você tem o poder de ir e vir. Você pode escolher com quem você vai dividir a vida. E outras coisas são avaliadas, além da segurança familiar, além do homem que vai ser o pai dos teus filhos. Mas nós precisamos chegar no meio do caminho no seguinte aspecto. Se eu quero estar num relacionamento, se eu fiz essa escolha, eu preciso fazer o meu melhor para que esse relacionamento funcione. E se não funcionar, eu vou saber que eu estou indo embora daquele relacionamento muito tranquila ou muito tranquilo, sabendo que eu fiz o meu melhor. Só que muitas vezes as pessoas acham que as coisas acontecem porque o outro não presta, porque o outro não se importa. E eu, particularmente, não gosto desse papel de vitimização. Eu acredito que a força da mulher, a força do homem, está dentro de um protagonismo. Então, o que é ser protagonista? É entender que eu sou parte de uma relação, eu sou parte de uma família. E se eu escolho ter uma vida a dois com alguém, eu preciso estar me comprometendo para que funcione. Na prática, o que funcionava há 50 anos não funciona hoje. As pessoas não tinham muitas vezes poder de escolha lá atrás, mas hoje elas têm poder de escolha. Então, se eu quero um casamento para mim, eu não posso achar que porque, por exemplo, aconteceu uma traição, isso aconteceu porque o outro não tem caráter. Não, eu tenho que parar e avaliar. E quando existe essa avaliação, é bem claro que portas foram abertas. A pessoa está buscando lá fora uma coisa que é diferente para ela. E um dos maiores motivadores de traição é o fator novidade. O fator novidade é o que faz você olhar para uma pessoa e ter desejo por ela. Nós entramos em relações por desejo. O desejo que sentimos pela outra pessoa, o desejo que temos em compartilhar coisas com a outra pessoa e o desejo que temos de saber mais sobre a outra pessoa. Existe desejo no início da relação e o desejo ele vai se perdendo à medida que as pessoas vão compartilhando excesso de intimidade. Por quê? O erotismo, ele precisa do mistério para existir. O desejo, ele precisa da novidade para existir. Então, tanto na questão sexual, mas na questão de admiração também. As pessoas acreditam muitas vezes, quando se fala de intimidade, que tem a ver apenas com o lado sexual, mas não. Quando eu consigo prever os passos da pessoa que está ao meu lado, quando eu sei tudo sobre aquela pessoa, eu me sinto segura ou seguro por um lado, porque essa familiaridade, ela gera uma segurança. Mas, por outro lado, aquela pessoa deixa de ser uma novidade para mim. E isso é perigoso. Então, por isso que as pessoas precisam sempre evoluir no relacionamento, para que elas não deixem de ser uma novidade. E esse excesso de intimidade faz com que os casais virem irmãos dentro da relação, amigos dentro da relação. E tudo tá liberado, tudo é legal, é tudo muito divertido, mas eles já não se colocam mais como homem e mulher,
um para o outro dentro dessa relação. Eles não se colocam mais nas suas polaridades. E aí vira uma graça a relação, são super fofos, fazem tudo juntos, mas não tem mais desejo, não tem mais esse desafio mental. E sem o desafio, as pessoas não vão gastar energia para conquistar o outro. E essa conquista, ela é importante. Por quê? Se você olha para o teu marido e você percebe que ele tá bonito, que ele tá bem arrumado, que ele tá cheiroso, e você percebe que uma mulher tá olhando de forma curiosa pro teu parceiro, isso vai despertar uma coisa dentro de você, é fato. E não significa que seja um ciúme, mas vai despertar uma questão de, opa, a pessoa que eu amo, que eu quero ao meu lado, está sendo vista por um outro alguém. E isso pode fazer com que você perceba que você precisa melhorar em alguns aspectos e que você quer estar bem para o outro também, assim como ele está para você. Só que quando as pessoas vão se acostumando a ter qualquer coisa no relacionamento, agir de qualquer forma, não se cuidam mais um para o outro, elas estão passando uma mensagem muito clara de que aquela relação não é mais tão importante. E esse fator de conquista, ele vai se perdendo. E apesar de muitas pessoas acreditarem que isso não existe mais, ele existe. Esse movimento, tanto de homens como de mulheres, de conquistar, ele é muito presente, porque nós temos esse desejo de ter as coisas, nós trabalhamos, nós nos movimentamos diariamente pelo fator conquista em vários aspectos. E no relacionamento não é diferente. Então, quando uma pessoa, ela subestima esse poder e ela não entende que o desafio mental, ele é muito importante, automaticamente a relação está em perigo. Porque vão virar dois irmãos que compartilham tudo, mas que já não são mais um casal no relacionamento. E Rô, quando a gente entende que, por exemplo, um do casal aqui compreende essa necessidade de ter a sua privacidade e tudo mais. E o outro não se importa com isso e simplesmente vai entrando quando tu estás, por exemplo, no banho ou enfim, né? Como essas pessoas, elas podem ou começar a pensar diferente ou daqui um pouco, como eu posso falar isso? Porque é uma situação, por vezes tem pessoas que, poxa, desde sempre a gente fecha a porta, desde sempre eu tenho a minha privacidade, ele tem a dele. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que, poxa, nunca ouviram, não sei se ouviram falar sobre que isso é prejudicial, ou mesmo pelo fato assim, a vida foi rolando e eu fui deixando, e aí acabou acontecendo de passar e ver que tá usando banheiro de porta aberta, por exemplo. Então, como a gente pode ver essa questão de quando um se dá por conta disso e outro não? Muitas vezes já é uma situação que acontecia dentro de casa. A mãe fazia, o pai fazia, era uma coisa normal. E quantas pessoas que admiravam isso entre os pais, esse excesso de intimidade. Só que aí quando a gente olha para aquele casal de verdade, a fundo a gente percebe. O casal não beija mais a boca há 1 ano, há 10 anos. Aquele casal às vezes não divide mais nem a mesma cama. Eles têm uma relação ótima, de aparência, eles não são um casal. Então, quando eu falo casal, não é porque as pessoas estão juntas que elas são um casal. Então, perceber o seguinte, que a comunicação, como a gente sempre fala, é o caminho. E não é sobre você chegar para o outro e falar, porque você está fazendo isso aqui, eu odeio isso. Não, você pode pedir ao outro. E eu acredito de verdade que toda mudança melhor do mundo é aquela que começa em mim. Então, quando eu começo a me comportar de uma outra forma, o meu exemplo, ele é o melhor influenciador para a mudança do outro. E falar especificamente, amor, isso aqui poderia ser diferente, amor, isso aqui tá me incomodando um pouco, vamos pensar numa solução. Eu gostaria que fosse dessa forma, pedir ao outro para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, você está fazendo o número 2, o teu parceiro entra e vai escovar os dentes. Você pode falar para ele, amor, eu posso pedir uma coisa para você? A pessoa vai falar que sim. Eu gostaria que você não entrasse mais no banheiro enquanto eu estiver fazendo as minhas necessidades fisiológicas. Isso me incomoda um pouco. Vamos fazer esse combinado? Então, o que é combinado não sai caro. E é o entender que, se as portas estão abertas, a gente não pode reclamar dos resultados. Eu atendo todos os dias casos de traição, por exemplo, que é uma coisa que acontece e nós não podemos fazer de conta que não acontece. Eu não pego nenhum casal, Laura, que tem uma intimidade saudável e que aconteceu a traição, por exemplo. Eu não pego casais que estão olhando um para o outro e que aconteceu a traição. Percebe que a traição, ela é um sintoma? O celular é um sintoma? O excesso de trabalho
É um sintoma. Quando nós estamos olhando para uma coisa e não olhamos mais para algo tão precioso que é a família e o casamento, é um sintoma de que algo está disfuncional, algo não está bom, algo não está sendo do meu agrado. Então, por exemplo, as minhas clientes reclamam muito do celular. Elas falam que o celular é o problema do mundo. Mas não é. Hoje é o celular. Mas teve uma época que foram os jornais, que as pessoas liam muito os jornais, as revistas, as pessoas escutavam muito rádio. Então, os inimigos mudaram, mas o problema permanece. E aí eu faço o seguinte questionamento. O teu parceiro está sentado, ou a tua parceira, no sofá, mexendo no celular. Por que o celular é tão legal? Porque o celular tem aquilo que nós gostamos. Porque nós escolhemos o que vamos consumir no celular. Nós seguimos pessoas que falam coisas que nós gostamos de ouvir ou que acrescentam de alguma forma na nossa vida. Logo, o celular tem os nossos interesses. E ele é programado, seja um Facebook, seja um YouTube, seja Instagram, para mostrar mais daquilo que nós gostamos. Sendo assim, o celular é interessantíssimo. Se o meu celular está mais interessante do que a pessoa que está ao meu lado, eu tenho que avaliar o que está acontecendo. E aí eu vejo, por exemplo, a esposa ou a namorada senta no sofá ou chega numa postura de mãe e fala: por que você não larga desse celular? Por que você não fala comigo? Por que você não tem tempo para mim? Isso não é resolver nada, isso muito menos é conversar. E aí, é aquela questão, daí tu olha de volta para aquela pessoa na tua frente, aquela pessoa às vezes está toda desleixada. Aquela pessoa não se cuida, aquela pessoa não tem uma conversa interessante com você, aquela pessoa não é mais interessante pra você. Que vontade tu tem de largar teu celular e falar: realmente, meu amor, você está certo, você está certo, eu vou deixar o celular de lado porque realmente é muito bom estar com você e eu tô aqui mexendo no celular à toa. Não, geralmente a pessoa começa a se justificar por que ela está fazendo aquilo, age de uma forma bem ruim e até de uma forma, uma forma combativa naquele momento e nada se resolve. O que isso significa, Laura? É o momento que a pessoa que tem essa queixa precisa se olhar um pouco e olhar para o relacionamento. E entender em que momento que nós nos perdemos, porque se nós somos um time e nós estamos num casamento, não dá para eu chutar o balde simplesmente porque o outro está fazendo uma coisa que me desagrada. Eu quero esse casamento, então eu vou fazer o meu melhor por ele. E fazer o meu melhor não é fazer tudo, opa, como é que eu tô? Eu tô me gostando, eu tô me amando, eu tô sendo uma boa companhia? Eu tô gostando do que eu estou vendo no meu relacionamento com ele? Não tô, então vamos fazer ajustes. E aí talvez ao invés de eu chegar solando o outro com os dois pés na porta, eu vou chegar cheirosa, eu vou chegar, sendo uma boa companhia pro outro, eu vou falar assim: amor, que tal tu largar o celular um pouquinho pra gente ter um momento a dois, ou pra fazermos alguma coisa a dois? Você chega com um convite, você chega com um pedido, você chega de uma outra forma, mas você com a consciência e clareza de que você está sendo a melhor opção para outra pessoa. Eu pergunto muito para as minhas clientes: se o teu parceiro te conhecesse hoje, ele te escolheria novamente? Às vezes não, porque ele conheceu lá atrás, e vale para os dois, tá? Não é necessariamente que acontece com a mulher, acontece com o homem também, com os dois. Mas quem ele conheceu lá atrás? Quem ela conheceu lá atrás? Uma pessoa com certeza cheirosa, bem arrumada, uma pessoa interessante, uma pessoa que era divertida. E quem é hoje o parceiro ou a parceira? Às vezes virou uma pessoa chata, resmungona, reclamona, uma pessoa que não se cuida, uma pessoa que não tem mais vontade de estar bonito, bonita para o outro. E quando a gente está num relacionamento, é claro que a gente tem que pensar no eu. Eu me coloco bonita para mim, mas eu também me coloco bonita para o outro, porque eu sei que isso é importante numa relação. E nós somos visuais, Laura. Nós sabemos o que é bonito e o que é feio, apesar de hoje existir um universo tentando dizer que não, que padrão não importa. É claro que existe um padrão que não deve ser seguido. Por quê? O que serve para uma pessoa não serve para outra. Agora, o que é belo e feio, nós sabemos. Por exemplo, se você vai no supermercado comprar uma lata de leite condensado, aconteceu comigo não faz muito, e você tem uma lata bem bonita e você tem uma lata enferrujada e batida, qual que tu leva para casa? A lata bonita, mas por que se tem a mesma coisa dentro? Porque você sabe o que é bonito e o que é feio. E se você tiver que levar aquilo que é feio, você vai querer desconto. A gente é assim. Se você vai numa loja e você vai comprar alguma coisa e ela tem alguma coisa que não tá boa, as pessoas vão te dar um desconto por aquilo.
porque perde o valor. Então, o que é belo importa e a nossa mente sabe o que é belo e feio. E no relacionamento, as pessoas vão parando de se cuidar e automaticamente a relação vai decaindo, porque eu olho para aquele homem do meu lado. Aquele homem tá com aquela cueca horrorosa, sabe? Aquela cueca feia, aquela cueca velha, aquele pijama, coloca um pijama horroroso para dormir, que ele usa há 10 anos o mesmo pijama. A pessoa não se preocupa mais em escovar os dentes para vir dar um beijo, sabe? Vem com aquele bafão. A pessoa não, sabe, não se cuida mais, fica literalmente coçando as partes íntimas na frente da outra pessoa, sabe? É pum, é arroto. Não que isso não vai acontecer. Tu convive com a pessoa há muito tempo, é claro que vai acontecer. Mas quando acontece, a pessoa pede desculpa, a pessoa tenta, né, fazer um movimento de controle nesse sentido. Porque eu acho difícil que uma pessoa fique fazendo esse tipo de coisa na frente de quem ela não conhece. Esse é o problema da intimidade. Tu faz na frente de quem tu conhece, só que tu faz disso um hábito que é prejudicial para a relação. Então, essas boas maneiras no casamento, elas são muito importantes. Tu vê. Então, sabendo várias dicas que a Rô já passou aqui, mas a gente ainda vai conversar sobre umas outras situações que acontecem no dia a dia, que é batata, que não tem como fugir. E às vezes tu ainda precisa de uma ajuda. Então, sim, no próximo bloco a gente vai falar então sobre essa questão do limite de intimidade, mas também tem situações que, vivendo em casal, a gente precisa de uma ajuda mútua para situações que são íntimas. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais volta já já. Ótica Bem Ver. Nossa missão é vestir olhos com saúde, beleza e conforto. Oferecer as mais diversas peças em joias, relógios e aguçar os sentidos com a perfumaria francesa. Ótica Bem Ver. Vini, todo mundo sabe que eu nasci em Nova Bassano. Cara, tu fala nos programas, mas o que isso tem a ver? Mas tu já se perguntou como é que nasceu Nova Bassano? Boa, cara, gostaria de saber como é que a gente faz. Assistindo ao B-Night na próxima quinta. O nosso convidado é Ivaldo Dalla Costa, prefeito de Nova Bassano. Estará contando a sua história e a história do início de Nova Bassano, aqui nesse sofá. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Um bom negócio está sempre à sua espera na Concretizar Imóveis. Terrenos, casas, apartamentos, sítios, áreas de terras rurais de todos os tamanhos e imóveis no litoral. Também somos representantes autorizados HS Consórcios, onde você pode adquirir uma carta de crédito sem pagar juros e pagando metade da parcela até a contemplação. Concretizar Imóveis. Concretizando os sonhos. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender.
Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite. Estamos falando sobre limite de intimidade. Estou aqui com a Rosângela Matos, que está à frente da Descomplicando Relações, explicando tudo sobre a questão de intimidade, privacidade e por que muitas vezes tudo isso não anda em harmonia e sim acontecem as situações que a gente menos quer que aconteçam dentro de um casal. E Rô, voltando então para o nosso papo, quando a gente pensa de que tem situações que sim, nós precisamos da ajuda de um do outro. Nós estamos morando juntos e, por vezes, num momento de privacidade, nós precisamos de um auxílio. E aí, como a gente pode ver isso para que também as pessoas possam distinguir tudo isso? Porque dizer, não pode, daqui um pouco o cara diz, não, tu já me disse que tu não quer mesmo que eu te veja assim, assado. Mas é uma situação diferente. Como a gente pode entender essas questões da vida, que às vezes é ter um filho, às vezes a pessoa fez uma cirurgia plástica, precisa de ajuda para um monte de coisa, tá de sonda, tá disso, aquilo. Então, tem diversas situações, né? E essas coisas vão acontecer. Tem a doença também que pode acontecer. Sim, claro. E que eu já vi alguns comentários, então vai evitar o excesso de intimidade e depois quando tu precisa de alguém para limpar a tua bunda, literalmente, como é que faz? Essa é uma situação atípica. O problema não é o que acontece de vez em quando, gente. O problema é o que acontece todo dia. Então, o problema é aquilo que vira hábito. Sim. Se eu preciso do meu parceiro cuidando de mim em um dado momento, ou eu tenho que fazer isso por ele, é uma coisa que vai acontecer em 2 momentos. Tomara, né? Que seja em pouco tempo. A questão do parto, a questão de alguém ter que fazer por exemplo, o parceiro ter que fazer um curativo em você, ou mesmo ter que dar banho em você, que é uma coisa que realmente envolve muito esse movimento de privacidade. Vai acontecer, provavelmente. Vai, mas não pode ser uma coisa normal, comum. Então, vamos lá o exemplo. Se o meu marido precisa me dar banho, fazer um curativo, cuidar de mim por 15 dias, é uma situação. Agora, se eu tô arrotando na frente dele todos os dias, soltando pum na frente dele todos os dias, fazendo o número 2 de porta aberta, eu vou beijá-lo com um bafo terrível, isso aqui é o problema. É esse excesso de coisinhas que vão acontecendo e que a nossa mente vai fazendo uma série de associações e automaticamente a gente tem um impacto tanto na admiração que a gente sente por aquela outra pessoa, no fato de não precisar mais conquistar porque a pessoa está garantida e tudo aquilo que eu tenho certeza absoluta, eu não vou colocar a minha energia, a nossa mente sempre vai tentar economizar energia. Então, quando a gente tem uma coisa garantida, a gente não vai colocar foco naquilo. E uma outra questão que é impactada é a questão sexual. Nós precisamos falar sobre também. Porque à medida que esse erotismo vai acabando, que o fator novidade vai acabando no relacionamento, eu não tenho mais desejo pelo outro. E dentro da resposta sexual existem 5 etapas, mas a primeira etapa é o desejo e depois vem a excitação. Se eu não desejo mais a outra pessoa, como que eu vou ficar excitada ou excitado para ter uma relação sexual com a outra pessoa? E é quando o beijo vai virando uma coisa que não tem, né? Selinho, é bitoquinha, aquele casal do beijinho assim, e não tem mais um beijo de língua, tu não tem mais vontade de beijar a outra pessoa. Então, um outro exemplo que as minhas clientes muitas vezes trazem. Poxa, meu marido fuma, eu odeio cigarro. No início da relação, ele se preocupava em chegar em casa, tomar um banho, trocar de roupa, porque ele tinha fumado, escovar os dentes. Agora ele chega com aquele cheiro de cigarro e ele quer dormir na cama comigo, ele quer me beijar. Ele não se preocupa mais que aquilo me incomoda. Esse é o problema, quando a gente não se preocupa mais com aquilo que a gente está levando para dentro da nossa relação, em quem estamos sendo dentro da nossa relação. E isso acontece com todas as pessoas que não conseguem ver como o casamento é uma construção. E claro que ninguém vai se separar por isso, Laura. Ninguém vai chegar e vai dizer, eu quero o divórcio porque você solta pum na minha frente, porque você é um porco na minha frente ou uma porca na minha frente, né? É porquice quando você faz isso. Não. Só que isso vai abrindo porta para um distanciamento, isso vai abrindo porta para uma outra pessoa entrar, isso vai abrindo porta para acabar o desejo. E aí, quando as pessoas de fato se separam, elas têm em uma primeira camada o motivo. Mas elas não percebem que existem outras camadas que foram o fator inicial para aquele motivo.
E é um sintoma que tá ali presente. Por que eu não tenho mais vontade de me cuidar para a pessoa que tá ao meu lado se eu escolhi passar a vida com essa pessoa? Se eu gosto do que é belo, se eu gosto de uma pessoa cheirosa do meu lado, se eu gosto de uma pessoa bem vestida, por que eu não estou assim para o outro e para mim também? E é isso, a pessoa vai, aquele kit, né? Eu falo do kit suicídio. Como que é? No inverno ou no verão, existem formas aí, né? A mulher coloca aquele pijama horrendo dela, cheio de bolinha, aquela calça de moletom, aquela camiseta grande que tu ganhou numa promoção, sabe? Aquelas camisetas de rádio, aquelas camisetas de alguma propaganda que são muito maiores do que o teu tamanho, e tu diz que não vai usar, e aí tu acaba usando, aí tu coloca aquela calcinha horrorosa, começa a comprar aqueles conjuntos de calcinha que vendem em lojas de departamento, que são vários, de florzinha, de bichinho, não sei o quê. E a gente tem o hábito de gostar do que é confortável, né? E óbvio, não é para ser desconfortável, mas existem calcinhas lindas que são confortáveis. Mas a pessoa começa a ir para um caminho do bege, né? Um caminho das coisas floridas, das coisas infantis, e aquilo vai virando hábito. Quando ela vê a gaveta de calcinhas é daquele jeito. E aí a pessoa já não se preocupa mais em lavar o cabelo, ela faz um coque, ela coloca uma meia colorida por cima do pijama, muitas vezes, e vai fazendo disso um hábito. E no mundo dela tá tudo certo, ela começa a usar pijamas infantis, e tá tudo bem, parece que o relacionamento não é prejudicado. Só que todos os dias eu tô vendendo essa minha imagem pra pessoa que tá ao meu lado. E aí é óbvio que quando a pessoa enxergar algo diferente daquilo, ela vai ter um olhar diferente, porque aquilo se torna muito interessante. A gente tende a valorizar o diferente. Então, eu tô olhando para uma pessoa do meu lado que tá totalmente desleixada. Eu olho para uma, uau, que incrível isso aqui. E os homens da mesma forma. O homem que fica se coçando na frente da parceira, aquele homem que... Tem homem que deita no sofá e fica coçando a barriga, limpando o umbigo, coçando as partes íntimas, com aquela cueca horrenda, sabe, Laura? Tem situações assim que são extremas. Por exemplo, tu tá usando uma calcinha e aí tu tem um pouco de fluido. Poxa, passa uma água nessa calcinha antes de colocar ela em algum lugar. Tem mulher que deixa a calcinha no box do banheiro. Tem homem que deixa a cueca no box do banheiro com uma freada. Laura, como que isso vai ser vínculo emocional? Isso é você querer terminar com o teu relacionamento. Então, as pessoas elas vão matando esse desejo aos poucos por coisas normais. Não é o que acontece de vez em quando, é o que acontece todos os dias que vai virando hábito. E, às vezes, as pessoas precisam levar um chacoalhão da vida para elas acordarem, perceberem que não é desse jeito que funciona. São pequenos movimentos, sabe? Você não precisa estar perfeita, você não precisa estar impecável. Tem dias que você vai querer colocar teu pijama da Minnie e tá tudo bem. Agora, quando isso vai virando um hábito e todos os dias você tem uma personagem, né? Você é uma pessoa que não tem nada a ver com o relacionamento que você quer construir, você precisa olhar para isso. Então, a questão dos pijamas infantis que eu falo muito para as minhas clientes evitarem. Eu gosto de ter um pijama igual da Rê, aquela coisa do tal mãe, tal filha. Só que a gente vai fazendo disso um hábito. E aí o nosso parceiro começa a ter uma imagem infantil a nosso respeito. E ele começa a nos ver como uma menina grande, né? Aqueles pijamas que são tipo um tip-top. Sério, aquilo deveria ser proibido para mulheres adultas. Por quê? É horrendo aquilo lá. É broxante, Laura. Tem coisas que são broxantes, né? Pijama infantil é broxante. Quem é que tem vontade, desejo sexual pela Minnie? Pelo patati patatá, tu entendeu? Não tem. É isso que a gente precisa perceber. O erotismo precisa existir entre um casal. Essa energia sexual do casal é muito preciosa. E como tu fala de uma forma muito forte isso, Rô, porque isso quer dizer que a gente precisa se trabalhar. Eu falo porque eu, como mulher, te ouvindo e também pensando em amigas, a gente sempre troca, né, as firulinhas, então a gente fala uma coisa ou outra e diz, gente, como é importante a gente ter que trabalhar isso mesmo, porque dá trabalho. Isso dá trabalho. Poxa, pôr uma camiseta é muito mais fácil do que ficar se arrumando, colocando uma camisola um pouco mais, que tu tenha que te fechar de tal forma, isso, aquilo, e depois para dormir a noite inteira não é tão confortável, mas isso são formas, e como isso impacta diretamente, assim, na vivência. Impacta porque
você se apaixonou por uma pessoa que ela veio com várias coisas legais, né? Várias coisas positivas. E o casal muitas vezes vai se perdendo nesse processo de tempo, né? E 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 20 anos. E muitas pessoas acham que a relação tá garantida. E não tá. Se estivesse, nós estamos com os piores índices de divórcio desde que o divórcio passou a existir. Isso não é por acaso, gente. O que a pandemia fez com os casais? A pandemia também não é culpada. A pandemia é uma questão que aconteceu e que fez os casais olharem um para o outro. Esse é o problema que aconteceu na pandemia. Um olhar para o outro, a convivência. A convivência é danada para o relacionamento quando os casais não se olham, não se cuidam. Então, é eu perceber isso. Eu percebi, por exemplo, que eu estava com vários pijamas infantis. E aí, na mesma hora que eu percebi isso, eu também pensei, se o meu marido estivesse usando pijamas assim, um dia do Super-Homem, outro dia do, sei lá, do Homem-Aranha, eu ia olhar para ele e eu ia enxergar um menino na minha frente. E essa construção que a gente vai fazendo não é legal. Eu não quero um menino do meu lado, eu quero um homem. Eu quero um homem sensual, um homem sexual. Eu quero um homem que eu tenha desejo por ele. E quando eu percebi isso, eu falei, eu não posso pedir a ele que faça uma coisa que eu não faço. Não é o caso dele, ele nem gosta. Mas eu me dei conta disso. E eu rapidamente pensei, não, preciso comprar pijamas novos, muito mais femininos, muito mais... É um estilo que eu quero realmente mostrar essa mulher que eu sou. E hoje, a gente tem tantas opções, né? Uma vez, calcinha sensual era calcinha fio dental. Aquela com uma tirinha do lado que não tem condição na vida de você ficar 2 horas com ela. Hoje não existe mais isso. Hoje existem calcinhas de renda, sofisticadas, bonitas, e com elas preço são acessível. Grandes, mas tu olha, nossa, fica lindo. Elas ficam lindas, aquele formatinho de calção, que tu pode colocar uma daquelas, um sutiã de renda que não tem nem bojo, nem aro, e você tá linda, uma camisola mais solta, né, de cetim, que é uma coisa... Porque os tecidos também contam, né? Existem inúmeras formas. Hoje não tem mais porque a gente usar o desconfortável, que não é legal. Mas é o perceber que a partir do momento que tu tá vendendo uma imagem pro teu parceiro, tu tem que pensar se tu tá vendendo uma imagem coerente com a forma que você quer que ele te enxergue. E a gente se engana. A gente se engana no processo de achar que, poxa, ele me ama, ele casou comigo, nós estamos aqui com uma casa, filhos. Imagina se ele vai se separar de mim por isso. Não vai, não vai. O problema é o que, a partir de tudo isso que está acontecendo, o resultado que vai ter no relacionamento. E uma outra coisa que também eu gosto de lembrar, que tu já falaste aqui, é sobre... Poxa, a mulher se cuida, beleza, mas o homem também precisa se cuidar. Os dois? A mulher não é a mãe do homem. Nunca. Então, o que acontece? Percebeu que tuas cuecas não tão legais? Providencia. Ou peça pra ela providenciar pra ti, né? Mas, ou a mulher também, ela pode dar um toque se o cara realmente não se dá por conta. Porque às vezes eles não se dão, Laura. Às vezes eles não se dão. Só que é aquela coisa, não, eu quero continuar com um cara que, eu vejo que tá tudo certinho, bonitinho, tu coloca indiferente do corpo que se tem, indiferente de, né? Mas que esteja bonito de ver, né? Então, como isso faz parte. E mostrar pro outro o que tu gosta. Mostrar pro outro aquilo que é legal. Porque às vezes o casal fica também a coisa cheia de dedos, né? Pra falar as coisas. E não falam e não resolvem. E aí, como tu sempre fala, que a comunicação é a melhor forma. Poxa, eu vejo ele sempre de tal forma, assim, aquela cueca lá que já tá dobradinha, já tá um negócio horrível, né? E aí tu diz, não, mas é que é confortável pra ele, mas é bonito pra te ver. Porque o confortável existe novo confortável, né? Existem formas de ter os confortáveis de uma forma, assim, novo também, né? Então, claro, não é também sair hoje, mulherada, sair comprando absurdos, porque daí agora, não, porque eu quero mudar, porque eu quero isso. Não, basta talvez hoje pensar, poxa, com o que eu vou dormir hoje à noite? Tá, vou colocar, nem que seja uma camisola lisa, pretinha, básica, mas eu vou fugir um pouquinho do camisetão, né? Então já é uma forma, eu acredito que não precise de hoje para amanhã já sair refazendo todo o guarda-roupa íntimo. Mas para isso nós vamos continuar o nosso papo no próximo bloco. Fica conosco. A Manfi traz tradição em seus produtos.
A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Ponto a Ponto. Segunda, às 9h. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Ótica Bem Ver. Nossa missão é vestir olhos com saúde, beleza e conforto. Oferecer as mais diversas peças em joias, relógios e aguçar os sentidos com a perfumaria francesa. Ótica Bem Ver. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite. Estamos falando sobre limites da intimidade entre duas pessoas. Então, que moram juntas, né? A gente fala casal, enfim, na denominação, no gênero que quiserem, enfim. A questão é como a gente precisa se portar e entender como isso implica diretamente no nosso dia a dia e que portas que elas abrem. Eu acho muito bem colocado pela Rosângela nos outros blocos que falou justamente, abrem portas, não é por isso que a pessoa vai se separar, mas abrem portas. Entram outras pessoas que vêm com a questão da surpresa, com algo novo, que acaba não sendo mais a questão do casal quando tá já morando há um tempo juntos e já não tem mais essa questão de privacidade, já não é o lado também que a gente falou, que quando precisa de ajuda de um ou outro numa questão da privacidade íntima mesmo, isso são pontuais, não é coisa para todo dia. Então, a gente já entendeu tudo isso. E, Rô, o que mais a gente pode pontuar nesta noite sobre esses limites da intimidade? É não normalizar. Acho que começa por não normalizar e observar. Como está o meu relacionamento hoje? Qual é a imagem que o meu parceiro tem de mim? Qual é a imagem que a minha parceira tem de mim? Os dois fazendo essa avaliação, homens e mulheres. Quem é a pessoa que hoje a pessoa que está comigo vê, enxerga? É aquela lá do início, daquele começo de relacionamento? Mas é que não dá pra gente pensar que relacionamento vai ser sempre da mesma forma, porque lá atrás eu era jovem, não tinha filhos, não tinha... Gente, vamos sair desse lugar, né? Vamos sair desse lugar de tudo é muito difícil. Tudo, na verdade, você ter um casamento é difícil, você ser solteira é difícil, você ter um trabalho é difícil, você ser funcionário é difícil, você empreender é difícil.
Tudo na vida é difícil. Você escolhe o difícil que você quer. Se você quer um casamento, é difícil, realmente, porque envolve energia, envolve você fazer movimentos diários para a relação funcionar. E a intimidade, ela não tem nada de positivo em excesso. A intimidade natural de compartilhar com a pessoa coisas suas, de estar ali com a pessoa, né, no íntimo, conhecendo aquela pessoa, sabendo como ela funciona, com as características de cada um, é precioso demais e é o que forma esse vínculo. Porque é difícil, quando a gente pensa em casamento, alguém sair do casamento enquanto ainda existe um vínculo emocional. E vínculo emocional também é diferente de amor, por exemplo. As pessoas falam, mas o amor, ele é muito importante. Sim, mas o vínculo emocional é quase mais importante que isso, porque as pessoas que se amam nem sempre ficam juntas. Mas para a pessoa desistir do relacionamento é porque geralmente não tem mais vínculo emocional. Então, se eu construo esse vínculo emocional com uma outra pessoa, é quando essa relação não tem mais nenhum sentido para mim. E, a partir do momento que a gente compreende que o amor é uma construção, que o vínculo emocional é uma construção, automaticamente escolhas são necessárias. Então, eu quero ter um casamento, esse é o difícil que eu quero encarar? Beleza, o que eu posso fazer a partir de hoje de forma prática? Eu preciso voltar a sentir desejo pelo outro e trabalhar o desejo no outro por mim. Os homens, eles são visuais. Ponto. Tá? Não vamos nem entrar na questão do o homem olha, o homem... Gente, os homens são visuais, as mulheres são muito mais auditivas e táteis. As mulheres se apaixonam muito mais por aquilo que elas escutam, os homens por aquilo que eles enxergam em um primeiro momento, né? Eles se conectam mais com isso. E as mulheres também com o que elas escutam. Então, para o homem, é muito importante ele ver uma mulher bonita. Ele vai conectar muito mais. A mulher, por outro lado, para ela também é importante aquilo que ela escuta da outra pessoa. E, percebendo isso, você vai se observando. Quem eu tô sendo nesse relacionamento? Eu tô vendendo uma imagem que eu gosto e não é você se tornar alguém que você não é. É você melhorar a tua versão. A gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode ir por um caminho diferente. Não é porque você foi de um jeito até hoje que você precisa ser assim sempre. E observar que aquilo que te trouxe até aqui nem sempre te leva para um novo nível, para um outro patamar no relacionamento. Se eu quero melhorar a relação, eu posso começar observando pequenas coisas. Vai olhar a tua gaveta de calcinhas. Vai perceber que imagem tu tá vendendo para outra pessoa. Vai perceber o quanto você tem sido uma pessoa interessante no relacionamento. O quanto você tem uma vida interessante. Porque quanto mais a nossa vida é interessante, mais nós temos esse fator dentro do relacionamento. O quanto você é um desafio mental para a pessoa que está ao teu lado. Para que essa pessoa faça coisas para te agradar. Porque às vezes a gente está reclamando daquilo que não tem, das necessidades que não são atendidas, mas nós não somos um desafio, logo o outro não tem vontade de se movimentar. Por que, por exemplo, que quando as pessoas se separam ou elas têm uma crise, elas cuidam da imagem, elas compram lingeries novas, cuecas novas, elas, por exemplo, o casal brigou, aconteceu alguma coisa ali, deu uma treta, cada um foi para um lado. E o casal vai ter um jantar juntos para conversar. Tu coloca a tua melhor roupa, o teu melhor perfume, tu bota uma lingerie matadora mesmo que você não tem intenção de transar com outra pessoa. Por que você faz isso se a imagem não importa? Por que você não chama ele na tua casa para conversar toda descabelada e com aquele pijama horrendo? O homem é a mesma coisa. É isso, a gente passa por cima de coisas que são importantes. Porque, de novo, eu quero eu quero mostrar para a pessoa que ela tá perdendo. Eu quero que a pessoa me enxergue de volta. Eu quero que a pessoa veja como eu tô bem. É isso que a gente quer quando a gente tem esse momento. E aí o casal, muitas vezes, começa esse processo de tentar dar uma nova chance para a relação. E aí são cuidadosos, cuidam para aquele relacionamento começar de um jeito diferente, se arrumam, se perfumam. Imagem importa, gente, não vamos negligenciar isso. Só que não precisa acontecer a separação, não precisa acontecer a crise para fazer esse movimento. É melhor fazer por amor. Então, observe como que tu tá dormindo ao lado do outro, isso é bem importante. Seja homem, seja mulher. Olha para tua gaveta de calcinha e sutiã, olha para tua gaveta de cueca. Perceba se você tem respeitado algumas regrinhas de educação no relacionamento. Comece a mostrar para o outro a tua melhor versão. Isso ajuda muito. Não é que isso vai mudar tudo, mas vai mudar uma parte que é bem importante e significativa. É um começo maravilhoso, como você falou. Não precisa ser comprando um monte de coisas. Não, é sobre você talvez até fazer uma faxina nesse primeiro momento e desapegar de algumas coisas. E começar uma nova postura e perceber como a outra pessoa enxerga isso.
Então, não é sobre um excesso de vaidade. É sobre você cuidar da imagem, porque sim, a imagem vende. E o outro precisa te comprar todos os dias. E fica o questionamento. Se o teu parceiro encontrasse você hoje, do jeito que você é, do jeito que você se veste, do jeito que você é, assim, ó, nua e crua, ele ficaria com você novamente? Talvez não. Olha só, que questionamento interessante. E falando, né, porque aqui a gente falou muito sobre a questão da intimidade em relação a peças que a gente usa e tudo mais, mas os modos em geral, isso sim, tem coisa que mais me irrita é cara que arrota na frente dos outros. Meu Deus, isso aí é algo que pra mim, eu digo, claro, pra mim, pode ter mulheres que não se importem com isso, mas eu não consigo. Eu olho pra pessoa diferente e eu não consigo continuar. Perde a admiração Então, pela pessoa. pois é, então tu imagina se tu tem um marido que faz isso diariamente, depois do almoço, ou enfim. Ai, não que tem mais um triste zelo. isso. Não tem mais um zelo, não tem mais um cuidado. Ou às vezes é a mulher mesmo. Não, os dois, né? às vezes. E a pessoa fala assim, às vezes, mas o meu marido não se importa, a minha mulher não se importa. Não é que a pessoa não se importa, é que essa é a realidade da pessoa. Se um dia ela conhecer uma outra realidade, vai ser o momento que ela vai falar, isso aqui é melhor do que isso aqui. Às vezes a gente não sabe o que é bom, porque a gente não tem o que é bom. O dia que tu tem, tu fala, eu não quero mais isso aqui, não me serve mais. Isso aqui é muito legal, isso aqui eu valorizo mais. Então é o perceber. Se eu não faria uma coisa na frente das outras pessoas, por que eu vou fazer com a pessoa que eu escolhi para dividir a vida? Poxa, tem que ter um certo respeito nesse sentido e entender que não é normal. Apesar de ser normal a parte fisiológica acontecer, eu tenho meios e formas de fazer isso. Com muito cuidado. Com cuidado. Então, aconteceu uma vez, pede desculpa e segue. Agora, uma coisa habitual, poxa, tem homem que levanta a perna para soltar o pum e dá risada. Tem homem ou mulher, enfim, que solta o pum e cobre o parceiro ou a parceira na cama. Gente, isso é porquice. Não tem nada de intimidade envolvida aí, sabe? E aí é aquela questão, tem coisas que a gente tem que observar, né, Laura? Eu já fiz mais de 4.000 horas de atendimentos individuais. Eu atendo pessoas todos os dias, uma média de 4 a 5 pessoas por dia. Então, o que acontece? Tem coisas que batem, tem coisas que não batem, tem coisas que se repetem com muita consistência. E o excesso de intimidade é uma delas. Eu lembro de uma situação que eu estava atendendo um casal e ele fez um pedido em uma das sessões para eu conversar com a parceira dele para ela parar de usar uma determinada roupa que ela chegava todos os dias em casa e ela colocava aquela roupa velha e esgaçada. E ele falou que ele enxergava ela como uma avó. Quando ele pensava nela, ele via assim, uma imagem de uma senhora, porque ela se vestia muito mal, né? Chegava em casa e ficava de qualquer jeito. E a gente gosta do que é bonito, né? Uma mulher com unhas bem cuidadas, você não precisa pintar, mas com a cutícula feita, cortadinha, lixadinha, né? Quem é que tem vontade de ter uma pessoa com a unha encardida, comprida, encostando em você? Sabe? Dá nojo, Laura. É esse o ponto. E aí vem uma outra questão também. Muitas vezes a frequência sexual vai diminuindo entre o casal porque uma pessoa tá com nojo da outra. Porque não tem mais o banho, não tem mais aquele cuidado, né? Às vezes a pessoa passou o dia, tomou banho de manhã. Passou o dia, saiu, trabalhou, tarará, tarará, tarará. A pessoa vai dormir à noite. Ela não trocou calcinha, trocou sutiã, não tomou banho. O homem não trocou a cueca, não tomou banho. Que vontade que tu tem. Tu não tem de uma pessoa suada, sabe? Não é legal com desodorante vencido. Então, são cuidados que fazem a diferença. E quando a gente percebe isso, o relacionamento melhora muito. Com certeza. E ouvindo tudo isso, Rô, gostaria de te agradecer, porque realmente mais uma participação que faz toda a diferença na vida dos casais. Espero que mulheres, homens que estejam nos acompanhando possam pensar um pouquinho diferente em relação a essa intimidade que a gente tem e acaba, às vezes, extrapolando um pouquinho, porque a gente precisa entender o que é intimidade e privacidade. E aqui a Rubem também coloca quando é algo que é engraçado, solta pum e cobre com a coberta, mas isso tá abrindo portas para outras coisas. No momento pode ser engraçado para ti,
E depois disso pode não ser mais. Daqui a pouco Então, pode virar uma desgraça. é isso mesmo. Rô, obrigada mesmo. Te agradecendo, agradeço ao pessoal que está em casa, nos acompanhou mais uma vez e convido para que continuem na programação da Conecta Mais. Para você que ligou agora, a gente tem a reprise às 10h30 da noite hoje, depois do programa Mulheres. Então, fica conosco, certo? E até amanhã, a quinta-feira, às 7 horas da noite.